Olá, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai abordar aqui o assunto referente à aplicação de polígonos, né? De polígonos semelhantes e polígonos congruentes, justamente com o objetivo de tentarmos desenvolver as aplicações relacionadas a polígonos, identificando a diferença de aplicação entre semelhanças e entre congruências, tá bom? A ideia inicial é a gente trabalhar com as relações de congruências. E depois eu explico para vocês quais são as relações que a gente vai utilizar, referências, né, sobre as aplicações de semelhanças, perfeito? A relação que a gente vai desenvolver inicialmente, de congruência, fala sobre a perspectiva da gente desenvolver a comparação entre figuras geométricas, classificadas como polígonos, né? Lembrar que o conceito de polígono para a gente são todas aquelas figuras planas que podem ser criadas, desenvolvidas a partir da origem de no mínimo três vértices e de segmentos de retas que ligam esses vértices. Então, poli para a gente identifica a quantidade, né, ilimitada de vértices que podem ser envolvidos dentro das figuras planas. E aí ele diz que as figuras que são classificadas como figuras congruentes inicialmente para a gente já tem uma relação de comparação para a gente desenvolver usando dois elementos presentes nessas figuras planas, que são os lados e são os ângulos. Então, para a gente começar a falar sobre congruência, ele diz que esses dois elementos que a gente usa como referência, lados e ângulos, obrigatoriamente têm medidas iguais. Então, tanto os lados quanto os ângulos são classificados como lados idênticos e assim chamados de lados e ângulos congruentes. E aí, quando a gente trabalha as medidas dos ângulos, dizendo que elas são iguais, e aí o posicionamento desses elementos não está como referencial para a gente no mesmo lugar, ele pede para que a gente faça uma comparação entre esses elementos, buscando relacionar a identidade deles, ou melhor, buscando identificar a localização de cada um desses elementos e comparar, né, as aberturas angulares para identificar se existe congruência ou não. Ele diz, então, que para a gente poder afirmar que duas figuras são congruentes, equivale a dizer que a primeira das figuras que a gente faz a comparação possui a medida de ângulos e lados de correspondências iguais, idênticas, tá? Vou mostrar aqui para vocês a relação de congruência, então. Olha só, eu tenho aqui a primeira figura 1, que é um hexágono, né? A gente tem uma figura de 6 lados, então eu vou chamar esse carinha de hexágono 1, e aqui a gente tem um hexágono 2. Essas duas figuras podem ser ditas congruentes, existe uma congruência entre essas duas figuras planas, por quê? Porque a observação do primeiro hexágono diz que ele é um hexágono regular. Cada um dos lados tem medida iguais a 1. Olha aí, aqui mede 1 e assim por diante, tá? Ó. Então, todos os lados desse nosso hexágono são iguais a 1, por isso que ele é chamado de polígono regular. E as aberturas angulares internas dele são iguais também, todas iguais a 120 graus. Esse é o nosso primeiro hexágono 1. Se eu olhar para o hexágono 2, o que é que eu observo? Que os lados do hexágono também são todos idênticos a 1, todos iguais a 1, e que as aberturas angulares internas também são todas idênticas e iguais a 120 graus. Então, gente, eu tenho duas figuras em posições comparativas, onde o comprimento dos lados são os mesmos, as aberturas angulares também. Então, de uma forma ou de outra, eu digo que as duas figuras são congruentes, tá? Existe uma congruência entre essas duas figuras. Olha só o exemplo 2. Aqui a gente já tem um pentágono 1 e aqui eu tenho um pentágono 2. Pentágono porque é uma figura, um polígono formado por 5 lados. Se eu observar o comprimento dos lados da primeira figura, eu tenho aqui 2,24, 1,41, o 2, 1,41 e o 2,24. Então, o que é que eu observo? É um pentágono que tem até uma identidade de pares, né, entre o comprimento dos lados. Se eu tentar fazer uma comparação com a figura P2 que está ao lado, eu já observo que a posição dos dois elementos não é a mesma. Então, se eu uso esse carinha como referência, olha só, vou usar o lado que mede 2 como referência.
Eu vou buscar na outra figura o lado 2 também para usá-lo como referência. E eu vou escolher um sentido de rotação para essa referência que a gente usa, tá? Vou dizer que eu quero partir do 2 no sentido horário, mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Então, do 2 eu passo para o 1,41. Se eu fizer o mesmo na figura P2, ó, olha só, se do 2 eu sigo o sentido horário, o próximo elemento também é 1,41. Depois do 1,41 aparece quem? O 2,24. Então vamos lá caminhar para ver se dá certo. Depois do 1,41 aparece o 2,24. Depois aparece novamente o 2,24. Então olha só, depois apareceu novamente a figura 2, o comprimento 2,24. E por último apareceu o lado 1,41, que é justamente o que conclui na figura do pentágono 2, o 1,41. Então já observo que facilmente a gente verifica inicialmente que realmente os lados, o comprimento dos lados são todos idênticos, né? Existe uma congruência entre eles, mas isso só no comprimento lateral. Eu tenho que observar agora se existe uma congruência das aberturas angulares. Então, do mesmo jeito, usando como referência o número 2, no sentido horário, a primeira abertura angular que aparece é a de 135. Usando o outro elemento 2 do outro polígono como referência no sentido horário, a primeira figura também que aparece é 1,35, ou melhor, 135 graus. O segundo ângulo, 71,57, está aqui, ó, 71,57. 126,87, então está aqui ele, ó, 126,87. Novamente 71,57, e eu concluo com um ângulo de 135, está aqui ele. Então, cara, os dois polígonos têm, professor, realmente todos os lados congruentes e as aberturas angulares idênticas também são congruentes. Então, isso é o que define, gente, a congruência entre dois elementos, entre duas figuras planas, tá? Então, para serem classificadas como congruentes, tanto os lados quanto as aberturas angulares têm que ter todas idênticas, ok? Então, a gente tem aí novamente uma figura só com posições distintas, ó, mas que existe uma relação de congruência entre elas, porque tanto os comprimentos laterais quanto as aberturas angulares são as mesmas. É como se a gente tivesse pego a primeira figura, né? Isso aí a gente já tem um trapézio, e eu tivesse um posicionamento distinto dessa figura em relação à outra. A gente deu um giro aí na figura, já que os elementos são iguais. Olha, lado que mede 1, lado que mede 2,83, lado que mede 3 e o lado que mede 2. Então, os lados são todos congruentes. Assim como as aberturas angulares, dois ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, um ângulo de 135 e um ângulo de 45 graus. Perfeito? Então, consigo classificá-la como figura congruente. Perfeito? Já a diferença de congruência para a relação de semelhança poligonal, né, a grande diferença entre semelhanças e congruências é porque na congruência os elementos têm que ser idênticos. Os polígonos têm que ser iguais apenas em posições distintas. Na semelhança, existe uma diferença. A gente vai trabalhar com proporcionalidade, tá? Então, essa é a palavra-chave da semelhança. As figuras vão ser classificadas como proporcionais. Então, vamos lá, a gente diferenciar. Na congruência, o comprimento dos lados e dos ângulos são os mesmos. Na proporcionalidade da semelhança, as aberturas angulares são as mesmas, mas o comprimento dos lados não, eles são proporcionais. Perfeito? Então, a gente já observa aqui, ó, que a primeira figura que a gente tem, eu tenho uma figura de 5 lados, um pentágono não convexo, né? E a segunda também um novo pentágono não convexo, só de proporções distintas. É como se a gente tivesse um tamanho de escalas diferentes. Aqui a gente tem um pentágono 1 e um pentágono 2, mas só que eles são proporcionalmente diferentes. Um é maior do que o outro. Quando acontece isso, a gente está apenas dizendo que as relações são semelhantes. Os polígonos são semelhantes, ou melhor, existe uma semelhança poligonal pela perspectiva de congruência angular. Os ângulos são idênticos, mas os lados não. Então, toda vez que a gente se deparar com uma figura de proporções distintas, uma maior do que a outra, isso quer dizer que poderá existir uma relação de semelhança entre essas duas figuras, ok?
E aí a gente vai trabalhar depois uma relaçãozinha de semelhança triangular, que são algumas regras, né, de semelhança triangular. Diz aí que os casos de congruência ou de semelhança seguem algumas regras definidas. Eu quero aplicar isso aí com vocês na resolução de exemplos, que diz o seguinte, vamos lá para os exercícios resolvidos. Primeira questãozinha fala o seguinte, né? Diz que a respeito da definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale as alternativas verdadeiras, ou melhor, a alternativa que é classificada como verdadeira. Vamos identificar aí 4 falsas e uma verdadeira, né? Lembrem-se da diferença: congruência, ângulos e lados iguais; semelhança, ângulos iguais e lados proporcionais. O item A nos diz o seguinte: dois polígonos que possuem lados com mesma medida são semelhantes. Vamos lá, gente. Aqueles carinhas que têm medidas de lados iguais, eles são o quê? São congruentes, professor, e não semelhantes. Aqui é uma relação de congruência. Então, nesse caso, o item A é um item falso. Perfeito? O item 2. Dois polígonos que possuem ângulos congruentes. Olha, ângulos idênticos. Eles são obrigatoriamente semelhantes? Eles podem ser semelhantes ou congruentes também, gente, não é? Então, eu não consigo identificar se é semelhante ou congruente apenas pela abertura angular. Ou é um ou é outro, tá bom? A gente não consegue fazer a identificação, então o item também é falso. Realmente, os polígonos semelhantes têm ângulos congruentes, mas os congruentes também têm ângulos congruentes, que são ângulos idênticos, perfeito? O item C, um polígono chamado de convexo e o outro não convexo podem ser semelhantes? Jamais. Se um polígono é convexo, ele só vai ser semelhante com outro polígono também convexo, perfeito? Então, esse aqui tem que ser também convexo, então ela é falsa. O item D, dois polígonos que possuem lados correspondentes, olha só, correspondentes e proporcionais, e os ângulos correspondentes congruentes, que são idênticos, são classificados como polígonos semelhantes. Verdadeiro, isso aqui é a definição de polígono semelhante, tá bom? E o item E, apenas triângulos podem ser considerados semelhantes. Falso, isso apenas não existe. Qualquer polígono pode ser classificado como um polígono semelhante. Basta que ele tenha uma proporcionalidade de tamanho e que exista uma identidade entre as aberturas angulares internas, ok? Questão 2, aí para a gente também desenvolver alguma coisa sobre semelhança, né? Ou congruência. Diz que existem dois polígonos, nesse caso, que são semelhantes, e eles são quadriláteros, tá? Ó. Supondo que os ângulos internos do polígono ABCD sejam todos iguais, ângulos iguais para um quadrilátero. Gente, um único quadrilátero, figura de 4 lados, que tem os ângulos internos, perdão, aqui, idênticos. Então, vamos lá, ó, o ângulo A, ângulo B, C e D. O único polígono que tem ângulos internos idênticos é o quadrado, ou os retângulos, né? São as figuras retangulares, na verdade. Ele tem ângulos todos iguais a 90 graus. Por quê, meu povo? Porque lembrem que em um polígono quadrangular, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Então, 360 com 4 ângulos idênticos, 360 dividido por 4, dá igual a 90 graus. É o valor do ângulo de cada um das aberturas angulares desse polígono, tá? Então, ele diz que o quadrado ABCD é esse que tem ângulos internos retos, todos iguais. Ele quer saber qual vai ser a medida do ângulo H do polígono EFGH. Bom, se eles são semelhantes, ou o próximo polígono é maior ou é menor do que esse. Se a gente desenha ele menorzinho, ó, vamos lá, menorzinho aqui, ele seria então E, F, G e H. Ele quer saber quanto é que mede um ângulo H. Mas para que eles sejam semelhantes, os ângulos internos têm que ser sempre os mesmos. Então, o ângulo de H é o ângulo de 90 graus, que é o item D, perfeito?
Terceira questãozinha, também trabalhando aí uma aplicação conceitual. Diz assim, né, ó. A respeito das propriedades dos polígonos semelhantes, assinale a alternativa também classificada como correta. As diagonais de polígonos semelhantes são proporcionais na mesma razão estabelecida entre os polígonos. Vamos guardar essa daí, a gente vai já ver ela, tá bom? As diagonais de um polígono semelhante, no item B, são proporcionais na razão inversa. Não, gente, na razão inversa isso não vai acontecer, tá bom? Inversa quer dizer contrária, né? Para que haja semelhança, a gente tem que ter uma relação de proporção. As diagonais de um polígono são, né, semelhantes, não são proporcionais. Isso aqui não é verdade, tá bom? Lembre que os comprimentos dos lados têm que ser proporcionais, então, por consequência, uma diagonal também é proporcional. Os perímetros dos polígonos semelhantes são proporcionais, na razão inversa. Não é uma razão inversa, gente. É uma razão direta, tá bom? Quanto maior o lado, maior vai ser o nosso perímetro. Os perímetros dos polígonos semelhantes não são proporcionais. Infelizmente, esse não também mata a questão. Eles são realmente proporcionais. Então, o item correto realmente é o item A. As diagonais, assim como os lados de um polígono, são sempre proporcionais na mesma razão estabelecida entre os polígonos, ok? Então, o item A seria o item correto. E a quarta, uma questãozinha de semelhança de posição de elementos. A gente observa que nós temos aí dois trapézios com ângulos retos na base. Então, os dois têm ângulos retos, né? Ó. E como eu disse que são semelhantes, quer dizer que essa abertura de ângulo A é alfa aqui, tem que ser a mesma daqui, alfa. E essa abertura beta, bem aqui, tem que ser a mesma daqui, ó, beta. Então, pronto. Se os dois polígonos são semelhantes, existe proporcionalidade entre esses seus lados. O que é que eu posso dizer? Que o número 4 do primeiro polígono está para o número 2 do segundo polígono, porque tem as mesmas posições, não quer dizer que sejam idênticos. Que o número x do primeiro polígono, eu começo sempre pelo primeiro, tá, gente? Está para o número 1,5 do segundo polígono. Só com essa identidade, eu já consigo, então, determinar quanto é que vale o x. Porque eu aprendo, na aplicação de proporção, razão e proporção, que a gente pode identificar essa igualdade de razões multiplicando o meio pelos extremos. Então, quer dizer que eu vou ter 2 vezes o x igual a 4 vezes 1,5. Só que 4 vezes 1,5 vai dar igual a quanto, gente? Vai dar igual a 6. E 6, com esse 2 que estava multiplicando, vai passar para o outro lado acompanhando ele e dividindo. Então, o x é 6 dividido por 2, que dá igual a 3, que é o item A, tá bom? Usei, então, uma relação de semelhança poligonal para a gente resolver essa questão. Então, é isso. A gente tem aí uma aplicação, né, de relação de congruência e semelhança entre polígonos. Isso é parte também do assunto desse módulo atual. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. Tentem resolver as questões do módulo, tentem resolver a atividade obrigatória e tirem dúvidas com nós, professores em sala de aula, né, antes da realização da prova. Pois um sucesso, desejo sorte a vocês e bons estudos. Até a próxima.